Graça e paz para a sua vida, amém? Amém. A gente está aí no encerramento da nossa quarta aula. Muitas pessoas não vieram, mas você que está aqui, Deus tem uma palavra para a sua vida. Eu acredito que Deus vai ampliar esse leque aí do teu conhecimento, vai trazer revelações da parte de Deus para a minha vida e para a tua. Posso ouvir um amém? Amém. Estarei ministrando nessa manhã, você que vai anotar, pode anotar o tema aí da nossa última aula do mini seminário de Israel. A falsa teologia da substituição. Repita comigo para não esquecer. Diga comigo assim: a falsa teologia da substituição. Essa ministração ela é um choque de realidade, porque durante muitos anos, ao longo dos anos, muitas vezes nós abarcamos, trazemos conosco um ensino errado que vai falar sobre a falsa teologia da substituição. E nós desejamos esclarecer nessa manhã, à luz das Escrituras. Confesso que eu não gostaria de estar trazendo essa ministração, eu não iria fazer, ela ia encerrar semana passada, mas algumas pessoas me pediram, porque eu não gostaria de trazer. Porque isso para mim é como se você acendesse um facho de luz num quarto escuro, sujo, e quando você acende, você começa a ver coisas que você não tinha visto. Isso para muita gente foi legal e não é muito bom. Mas como eu já tinha dado uma ministração semelhante há uns 10 anos atrás aqui, eles começaram a pedir e eu já não tinha mais, porque o tablet na época que eu tinha, ele acabou e eu tive que montar toda a ministração novamente. Ontem está feita para a glória de Deus, amém? Então vamos lá, os textos, áudios que vão servir de base para essa ministração estão ali, você já pode abrir. Isaías 43, 5 e 6, Lucas 2, 27 a 32, Isaías 35, 10, Isaías 61, 14. Só que a gente vai estar dando outros textos ao longo da ministração que vão se seguir. Vamos ler os textos que estão marcados aí de início. Isaías, abre aí Isaías 43, 5 e 6. Vou ter que marcar aqui. Ele vai falar de uma palavra profética que o Senhor libera sobre Israel para trazer todos aqueles que estavam dispersos ao longo dos anos, ao longo do sofrimento. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías, profeta Isaías, capítulo 43, versículo 6. Direi ao norte, dá, e ao sul, não te detenhas. Trazei os meus filhos de longe, e as minhas filhas da extremidade da terra. Diga amém. Isaías 35, 10. Ainda em Isaías. Só voltar algumas páginas ali. 35, 10. Diz assim a palavra do Senhor. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. Todas as vezes que você ouvir falar sobre Sião, é Jerusalém. Você não aprendeu? É Jerusalém. Então tá. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e a alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e fugirá deles a tristeza e o gemido. Diga glória a Deus. Isaías 61, um pouquinho mais à frente aí, versículo 14. Pode até deixar esse fundo, ele ficou perfeito. Hã? Não tem? Deixa eu ver, que eu acho que eu anotei errado então aqui, meu Deus. Ah, Jesus, deixa eu ver, peraí, só um minutinho. 61, 4, perdão. Tem que tirar ali, perdão. 4, está até marcado aqui. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os que antes foram destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas, observe isso, de geração em geração. Agora vamos ao último texto para a gente começar. Trata-se do textual ainda da ministração. Lucas 2, é um textinho meio compridinho aí. A gente vai ler, não muito, do 27 ao 32. Vai falar sobre o profeta Simeão, que profetizou no templo.
Lucas 2, 27 ao 32. Simeão e Ana, esse é o texto. Acho que a gente pode ler do 25 ao 32, vai ficar melhor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Diga comigo, e o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo naquele dia. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, então Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque já os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia. Versículo 31. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Aleluia. Versículo 32 e último, ele diz: luz para alumiar as nações, para a glória do teu povo Israel. Diga glória a Deus. Espírito Santo, tu és bem-vindo mais uma vez nesse lugar. Nós te rendemos, Senhor, eu te rendo a glória, a honra e o louvor. Nós, Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui nessa manhã para ouvir, não aquilo que queremos ouvir, Senhor, aquilo que agrada os nossos corações, mas queremos ouvir unicamente de Ti, aquilo que o Senhor tiver para falar conosco. Fala conosco, Senhor, porque os teus servos ouvem. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti por céus abertos nesta manhã. Fala de maneira concisa, eterna e poderosa, Senhor. Em nome de Jesus, abafa, Senhor, as nossas concepções religiosas. Limpa o nosso coração e aplica dentro da gente a Tua palavra. Que somente cresça em nós a semente das Escrituras. Em nome de Jesus, nós profetizamos que cada vida seja um terreno fértil, Senhor. E que a palavra nessa manhã liberada, ela possa gerar frutos a 100 por 1. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Põe a mão no seu coração e diga: eu profetizo que toda palavra liberada na minha vida, nessa manhã, vinda da parte de Deus, vai gerar frutos a 100 por 1. Eu oro assim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode sentar. A falsa teologia da substituição. Vamos começar. Essa ministração, ao meu ver, ela é um choque de realidade. Porque muitos cristãos sequer ouviram falar em teologia da substituição. Muitas vezes eles entendem isso já como uma sequência normal, faz parte da substituição. Só que nós estamos aqui nessa manhã, como eu mencionei na abertura, trazendo luz, acendendo uma lanterna aí, debaixo das Escrituras, para que você possa conferir com a palavra e descobrir tudo aquilo que Deus quiser ensinar a você e a mim nessa manhã. Como o nome já diz, teologia, falsa teologia da substituição. Então a gente percebe que é algo ensinado durante muito tempo, propenso a querendo induzir a gente para que uma coisa substitui a outra. Então como é que a gente vai entender isso aí? Vamos começar bem lá atrás, puxando o fiozinho do novelo aí, para a gente descobrir muitas coisas da parte de Deus. A falsa teologia da substituição, ela começa afirmando que o Novo Testamento substitui o Antigo Testamento. Talvez você já ouviu falar sobre isso. Então, antes de começar a explicar sobre isso, eu quero te falar sobre conserto. O que é um conserto para você? Biblicamente falando, conserto é aliança. A palavra hebraica para conserto, ela é berit. Ela significa contrato, quem está anotando, eu estou falando bem devagar, aliança, testamento ou obrigação. Ou seja, você está obrigado a cumprir aquilo que você prometeu. Então, todas as vezes que você ouviu falar sobre conserto, estamos falando de aliança, de contrato,
de obrigação, de algo que você planejou, você se propôs a cumprir. É por isso que quando a gente explica que Deus tem um concerto eterno com Israel, é algo que Deus, o próprio Deus, se obrigou a cumprir. Não porque ele é obrigado por alguém, mas porque ele determinou e ele assim o quis. Repita comigo, nosso Deus é soberano. Ponto. Então, o que a Bíblia fala sobre conserto? Só para a gente saber, o conserto nas Escrituras não pode ser anulado em hipótese nenhuma. Não pode ser anulado, revogado, alterado, ou muito menos substituído por um novo conserto. Porque se fosse assim, não era conserto. Se o conserto é algo eterno, e você pode a qualquer momento anular, rasgar aquilo, jogar no lixo e fazer um outro, então não é conserto. Quem está entendendo, diga amém. Então a gente está partindo bem lá no iniciozinho para a gente entender. Conserto nas Escrituras, toda vez que ela não fez um conserto, é uma aliança, é algo que não dá para se anular. Muito menos substituído por um novo conserto. Conserto é aliança, mas preste atenção aqui que aqui tem revelação. Não pode e não deve ser confundido com juramento humano. Que é uma linha meio tênue aí. A gente às vezes confunde conserto, lê na Bíblia, vai escorregando pela palavra de qualquer jeito e acha que é a mesma coisa, né? Não. Conserto não pode ser confundido com juramento humano. O que é juramento humano? É aquilo que muitas vezes você se propõe a fazer, mas por conta dos reveses da vida, muitas pessoas vão colocar com uma pessoa, propõe ser eterno, casado para sempre, feliz para sempre, mas por conta dos reveses, das situações, aquele negócio foi quebrado, aconteceu. Isso é juramento humano. Juramento humano pode ser quebrado. Devido, aí não estou entrando nesse assunto aí de coisa não, só para te explicar a diferença entre conserto e juramento. Vamos lá. Juramento pode ser quebrado mediante certas condições de revogação, às vezes até uma sociedade, você faz uma sociedade com uma pessoa, de uma firma, de um negócio, aí de repente você vê que não é aquilo que você planejou, aquilo ali não está sendo muito legal, não está abençoando a sua vida, tem alguém te passando para trás, blá, 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 blá. Então, de acordo com as circunstâncias da vida, o juramento ele pode ser anulado. Mas um conserto não. Então, são coisas que são parecidas, mas elas não são iguais. Então, como eu estou puxando de lá de trás, eu estou te explicando bem, com clareza, a diferença de tudo isso. O juramento, ele pode ser quebrado, estou explicando novamente, mediante certas condições de revogação. Agora, um conserto para Deus, olha isso, uma vez declarado em existência, ele é eterno. Amém? Amém? Aquilo que Deus faz na nossa vida não é por alguns dias ou anos, é eterno. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É isso. Toma posse disso. Deus fez algo na sua vida que homem nenhum poderia fazer. Amém. Fez ou não fez? Amém. Você tem boca, abre a boca aí. Fez ou não fez? Aquilo que Deus fez na tua vida é eterno. Aleluia. O que o homem faz pode durar alguns anos. Uma construção ela pode estar erguida, durar alguns anos, do nada ela cair. Pode ser um negócio. Caiu. Mas aquilo que Deus faz é eterno. Aleluia. Profundo, perfeito e para sempre. Repita para não esquecer, diga, o que Deus faz, O que Deus faz é profundo. é profundo. Não diga com voz de profeta, diga crendo no que tu está falando, não repetindo como papagaio, diga, o que Deus faz, O que Deus faz na minha vida na minha vida é profundo, é profundo. perfeito Perfeito. e para sempre. Para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A falsa teologia da substituição promove o conceito. Agora a gente vai, o negócio vai esquentar mais um pouquinho aí. Vamos devagar. Os irmãos vão engajar. A falsa teologia da substituição promove o conceito que o Antigo Testamento foi substituído pelo Novo Testamento. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? Claro que não. Um novo concerto, estou falando do Novo Testamento, ele serve para enfatizar, ampliar, complementar o concerto anterior, mas jamais substituir o concerto anterior.
Então, eu vejo que o Novo Testamento, ele complementa o Antigo Testamento. Olha que coisa linda. E os dois, na Bíblia Sagrada, eles se fundem. Aleluia! Formando a Bíblia Sagrada, permitindo que o leitor encontre revelações tanto no Novo Testamento quanto no Antigo. Então você está lendo o Novo Testamento, do nada você vai lá e você fala, olha, isso aqui já era uma revelação daquilo que iria acontecer aqui. Isso não é incrível? É por isso que os profetas, o profeta messiânico Isaías, quando fala da vinda do Messias, ele fala 600 anos antes de algo que iria acontecer. Isso que é lindo. É algo acontecendo aqui, revelando aquilo que ia acontecer aqui. Então os dois, quando aquilo acontece, eles se fundem em um. Amém. Aleluia. É por isso que a Bíblia Sagrada, ela é perfeita. Ela é real. Aleluia. Ela consegue trazer uma realidade antiga, trazendo luz sobre algo novo. É por isso que ele fala, oh, porventura estou fazendo uma coisa nova. Aleluia. E ela está saindo à luz, você não consegue perceber? É Deus trazendo, escrevendo algo novo. Aleluia. Muitas vezes a gente não percebe, porque a gente está acostumado com a nossa vidinha velha. Mas Deus está fazendo algo novo. Amém. Aqui nesse lugar, sim, aqui nesse lugar. Ele é Deus de coisas estranhas, absurdas, mas tremendas. Aleluia. Temos que estar muito claro. Tem uma revelação muito legal. É uma frase para você anotar aí. O Antigo Testamento é a vontade de Deus oculta. Isso que é lindo. É o pastor escrevendo, ele fala que é a sombra das coisas que estão ocultas. Eita, que coisa linda. E o Novo Testamento, pastora? O Novo Testamento é a vontade de Deus revelada. Olha isso. O Antigo Testamento, o que é? É para a gente jogar no lixo? Claro que não. É justamente a base que você tem para justificar o Novo Testamento. Imagina se você joga o Antigo Testamento fora e fala, a partir de hoje eu só vivo o Novo Testamento. Mas se ele é a prova de tudo aquilo que aconteceu no Novo, é justamente algo para que Deus escreveu para testificar que ele avisou antes que ele iria fazer. Aleluia! É por isso que ele fala em Isaías, eu sou o Deus que mostra o princípio do fim. Mostro o fim, corrijo, desde o princípio. Ele já, quando você vai fazer uma coisa, ele já está vendo o fim daquilo ali pronto. Então, o Antigo Testamento, ele é Deus mostrando o fim desde o princípio. Entende por que o conceito anterior não pode ser anulado? Porque os dois se fundem formando um. Diga aleluia. Vamos lá. O Deus de Apocalipse é o mesmo Deus de Gênesis. São coisas que, se você aprender, você pode conversar com qualquer teólogo que você quiser. São coisas simples, mas são reais. Obrigado, querido. A palavra de Deus, guarda isso, é outro ponto forte. Se você um dia não debater, porque eu detesto esses tipos de debate. O apóstolo Paulo, com muita sabedoria, ele fala que isso é discussão infindável. Não vai levar nada, só vai gerar conhecimento, perder amizade, tantas coisas. Ignora, cada um. Quer uma frase da tia pastora boa que eu aprendi faz tempo? Cada um anda na luz que tem. Ponto. Ah, fulano, você responde só assim, sem problemas. Cada um anda na luz que tem. Acabou. Simples assim. Vamos lá. O Deus de Apocalipse é o mesmo Deus de Gênesis. Ah, tá, o que eu estava falando. A palavra de Deus se inicia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Não em Mateus capítulo 1, versículo 1. Ela começa lá atrás. Então é isso que a gente precisa entender. Tudo se funde, tudo é perfeito. Mas a Bíblia não começa lá em Mateus, ela começa lá atrás. O que é aquilo? O que acontece em Mateus já tinha uma promessa lá atrás. Lá em Gênesis, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Aleluia. É isso que é legal. É
plano A, olha isso, e o plano B. O plano A era que Jesus viesse para ser o Messias dos judeus. Mas se desse uma zica, aí ele corria para o plano B, que seria a crucificação e o Calvário. Isso é um absurdo. Isso é horrível. Isso é uma mentira. Por que eu sei que isso é uma mentira? Porque está escrito que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É claro que isso já fazia parte de um plano. Deus nunca é pego de surpresa. Olha o que eu não falo assim, Deus nunca é pego de surpresa. É como assim, vamos lá, plano A, faz assim com a mão aí, você vai ter que me ajudar para participar aí. Não, estica sua mão aí, fala plano A. Era como se Jesus viesse para ser o Messias de Israel. Agora faz com a outra mão, diga plano B. Era a cruz do Calvário para Jesus. Então eles afirmam, os falsos teólogos da substituição, eles afirmam que como os judeus rejeitaram o Messias, Deus perdeu o controle subitamente, tem que questionar o plano B, que foi a crucificação. Isso é um erro grotesco. Na verdade, para mim, isso é uma arrogância. Porque o nosso Deus é soberano, e como todo-poderoso, Ele não vai se dobrar aos nossos caprichos humanos, que tenta forçar a gente a acreditar que Deus não pode ter uma aliança eterna com dois povos. É aquela arrogância de achar que Deus é só seu. Ele não pode ser dos judeus. Mas isso não pode acontecer. Mas Ele é soberano. Ele não é eu e você. Fala assim comigo. Homem é homem. Deus é Deus. Essa de a gente igualar no mesmo parâmetro é aí que mora o perigo, meu irmão. A gente quer falar da mesma linha. Homem é homem, Deus é Deus. Entende? Então vamos lá. Deus não se dobra aos nossos caprichos humanos de não aceitar que Ele tem uma aliança de redenção com dois povos. A questão é você saber qual era a vontade de Deus agora. Acende essa lugar aí, pastora. Qual era a vontade de Deus para Jesus segundo as Escrituras? A vontade de Deus não era que Ele viesse apenas para ser o Messias de Israel. Como é que a gente vai provar isso? Bíblia. Abre aí em Lucas 2, 27 ao 32. A gente até, o texto que a gente leu deve estar até aberto. Então, texto de Simeão. Deixa aberto aí, para você conferir direitinho. Quando Jesus era ainda um bebê, preste atenção, redobrava aí. O Espírito Santo falou por intermédio de Simeão a respeito da vontade soberana de Deus para a vida de Jesus. Para tudo e ouça isso. Estou falando que a vontade de Deus não era apenas que Jesus viesse para ser o Messias de Israel. A gente vai provar isso? Bíblia. Quando Jesus Cristo era um bebê, a Bíblia diz, o texto que a gente leu vai afirmar isso, que o Espírito Santo tinha revelado a um profeta, um homem chamado Simeão, que ele não morreria antes de ver o Cristo, Filho de Deus. Amém? Amém. Aí nesse dia o Espírito Santo, Simeão, eu imagino, estou conjecturando aí, o Simeão estava dormindo, o Espírito Santo foi lá, acordou ele e falou, levanta aí, homem, vai lá para o templo. Ele falou, tá bem, Senhor. Aí ele foi para o templo, e quando ele estava lá no templo, aleluia, veio Maria e José com aquele bebezinho nas mãos, assim, para proceder segundo o costume da lei. Ela veio fazer algo supostamente normal, e Simeão, despertado pelo Espírito, ele estava lá. Imagina você que Simeão já devia ter visto a apresentação de muitos bebês, inclusive naquele dia, porque era comum, era normal os pais virem apresentar o seu filhinho, eles traziam uma oferta por causa dele. Então imagine você, estamos conjecturando que naquele dia muitos bebês tinham sido apresentados ali. E de repente entra uma jovem com aquele bebezinho no colo, e quando ele olha, aleluia, ele toma o bebezinho nos braços, ele ergue assim,
E ele fala: Deus, aleluia, agora sim, tu pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos estão vendo a salvação. Aleluia! E ele olha para aquele bebê, ele não diz: tu és o Messias de Israel, ele fala: tu é luz para iluminar as nações. Aleluia! Ele diz: bebê, tu é um plano muito maior. Tu és o plano antes da fundação do mundo. Tu é luz, não para esse quadradinho aqui, mas tu é luz para iluminar as nações. Esse era o plano de Deus para Jesus, revelado através de Simeão. E ele diz: para a glória do teu povo de Israel. O Espírito Santo anunciou por meio de Simeão, que era um profeta judeu do templo, que o propósito principal de Jesus era ser uma luz para iluminar as nações. Vamos comparar isso com Isaías 42, 6. Palavra tem que ser conferida com a palavra. Não é engolir o que eu estou falando para você, é conferir na palavra. É só assim para mim que funciona. Isaías 42. Deixa eu ver se eu acho. Ih, só falta o que eu vou estar errado também, né? 42, 6. Não, é o 2 mesmo. É o 2. Falei: meu Deus, sabe que eu errei no 4 ali, eu botei 14. Vamos lá. Olha aí. Outra profecia acerca de Jesus. Qual era o propósito? Não era só para aquilo ali, era para algo muito maior. Então vai falar assim, vai falar sobre esse texto, vai falar sobre o servo do Senhor, que é Jesus Cristo, nosso Messias. Diz assim: eu, Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão, te guardarei e te darei por conserto é algo eterno. Aleluia. E te darei para conserto do povo e luz dos gentios, ou seja, das nações. Diga glória a Deus. Vamos lá. Jesus Cristo era uma ameaça política, você sabe disso, muito séria a Herodes e ao seu fantoche Caifás. Foi assim que eles iniciaram uma conspiração política. O que é isso que eu estou começando a ensinar? Que não foram os judeus que mataram Jesus. Essa é uma frase fortíssima da falsa teologia da substituição. Se você quer saber essa frase, ela é a frase mais usada por Hitler quando promoveu o Holocausto numa nação considerada na sua época a mais culta de todos os povos, que era a nação alemã. Então ele inflamou as pessoas forjadas na religião católica, que os judeus eram assassinos de Jesus Cristo e portanto eles deveriam morrer. Então era com base nisso que as pessoas ficaram inflamadas e odiando cada vez mais. Essa é uma frase que você não pode esquecer. E se um dia você conversar sobre o Holocausto com qualquer pessoa, é uma das principais, você não pode esquecer isso. Não foram os judeus que mataram Jesus. Então a gente vai ter que conhecer isso, trazer revelação para os das Escrituras, da palavra. Somente com a palavra a gente vai ter entendimento aí. Então já comecei dizendo que Jesus Cristo era uma ameaça política muito séria na sua época a Herodes e a seu fantoche Caifás. Foi assim que eles iniciaram uma conspiração política para que ele fosse morto. Inclusive, para confirmar tudo isso, ele foi morto pelo estilo de morte romana, a crucificação. Sentença romana. Só para você ver quem estava por trás disso, promovendo isso. Inclusive, outro ponto forte aí, para trazer hoje aí, é que ele não foi morto segundo o costume judeu, que era apedrejamento. Percebe? Então, não fácil chegar, o judeu mataram Jesus. Mas vamos descobrir isso aí na Bíblia aí. Ué, mas ele foi morto por uma sentença romana. Então, a gente começa a perceber que tem algo aí meio que obscuro aí nessa falsa teologia da substituição. Vamos lá. Ele foi morto pelo estilo romano, que era a crucificação. E tem mais. Quando Caifás
e seus velhacos políticos planejaram matar Jesus. O texto bíblico é claro, a gente vai achar agora, que eles queriam matar, presta toda a atenção nisso aí, Jesus às escondidas, porque temiam uma revolta entre o povo judeu. Então só aí você já vê que tem alguma coisa errada aí. Se o povo judeu queria matar Jesus, não haveria de ter revolta, porque o povo ia estar a favor disso, certo ou errado? Certo ou errado? Se o povo estava a favor da morte dele, não haveria por que ter revolta. Entende? Então, a Bíblia diz que eles tinham medo, eles queriam matar Jesus às escondidas, porque eles temiam uma revolta. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Abre aí Mateus 26:5. Tudo que falar tem que provar na Bíblia, então não fala. 26:5. O texto vai dizer assim, está falando que eles estavam planejando a morte de Jesus, a gente tem que correr, porque tem muita coisa aí. Ele vai falar assim, não, mas não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Amém? Então ele vai falar isso aí. Aí aproveita que tu está em Mateus, vamos conferir mais um texto que vai ratificar isso daí. Mateus 12:2. Volta aí umas paginazinhas, Mateus. Cadê tu? 12. E é hoje que eu botei o negócio errado. Ah, meu Deus. É que eu planejei escrever isso aqui à noite. Ah, meu Deus. Bom, eu vou te passar o texto, não tem problema não, entendeu? Não vou pular nada, eu vou falar o texto, depois se alguém achar aí e vir passar, eu vou ficar bem feliz. O texto que eu quero, que eu dei a referência errada. Ele fala assim, e buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão. Esse é o texto, tá? Se alguém achar, passa para mim aí, porque eu anotei o número errado. Aí, o que eu quero dizer com isso? Por que isso aí vai reforçar que esse texto existe? Eu estou sem a referência agora, mas antes de eu ir embora para casa, eu posso te dar. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão. Que multidão? A multidão dos judeus. O que eu estou usando esse texto para te provar, para te mostrar? Que não foram os judeus que mataram Jesus. Se eles, preste atenção nisso, em nome de Jesus, se eles queriam prendê-lo, mas temiam a multidão, é porque, obviamente, eu percebo que a multidão estava a favor de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Porque senão eles não precisavam temer. Ia falar, está todo mundo a favor disso aí, ó que beleza. Eu vou ser aplaudido. Eles não teriam por que razão ter medo da multidão. Que multidão? A multidão dos judeus. Por que temiam uma revolta? Quem achar o texto aí, o texto existe, eu só estou com a referência errada. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão. Por que temiam uma revolta? Vamos seguir aí, quem encontrar só me falar. Porque uma revolta só acontece quando você provoca uma rebelião espontânea na população em geral. A gente teve umas coisas semelhantes aí, pós-eleições, todo mundo sabe disso. Então, você já deve estar inteirado sobre isso, para a gente poder entender o que eles estavam querendo dizer de revolta. Uma revolta, ela só acontece numa nação, num lugar, quando aquelas pessoas, você consegue, através de situações, do que aconteceu, do que vão fazer, promove uma revolta, uma rebelião espontânea na população. Isso é uma revolta. Foi o que a gente vivenciou aí durante alguns meses. E é isso que eu quero te dizer, porque o texto vai falar que eles buscavam prendê-lo, mas temiam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Um ponto. Segundo, buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão. Que multidão? A multidão dos judeus. As notícias da revolta, por que eles tinham esse medo? Então vamos dar sequência aí para a gente poder entender. As notícias da revolta, eles sabiam que as notícias da revolta, se houvesse uma possível revolta, chegaria até Roma. E Herodes imediatamente seria removido do seu cargo, que era muito lucrativo. E é óbvio que se isso acontecesse, Caifás iria junto, a corda estaria a caçamba. João Batista declarou, quando ele viu Jesus
que veio, no texto que ele vem para ser por ele batizado, quando João Batista olha, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado só de Israel. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus vem com uma missão infinitamente maior. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Então, já entendeu até aqui? Quem está entendendo até aqui, diga amém, por favor. Que Jesus não foi morto pelos... não foram os judeus que mataram Jesus. A gente precisa entender isso. Cada judeu, quando ouviu as palavras de João Batista, saberia que só havia uma maneira, uma coisa a ser feita com o cordeiro. Preste atenção. Os judeus estão aqui. João Batista está aqui batizando, no Rio, Jordão. Aí Jesus vem apontando lá. Aí ele levanta a cabeça e olha assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem ouviu isso, cada judeu que ouviu essa palavra, não falou nada, mas dentro dele ele sabia que só haveria uma coisa na vida a ser feita com o Cordeiro: era de ser morto. Imagina aquilo como uma pontada. Ele olhou e falou: Cordeiro. Então você percebe que a missão dele era infinitamente maior. Aleluia. Aleluia. João estava afirmando quando falou isso, que o propósito principal da vida de Jesus era a cruz e não uma coroa. Aleluia. João não falou: olha lá o rei dos judeus. Ele falou: olha lá o Cordeiro. Aleluia. Aquele Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aleluia. Fala, querido. Meu irmão achou o texto aqui, é Marcos 12. 12. Opa, obrigado. Foi tu que achou? Bendito sejas tu. Marcos 12. Vou até abrir aqui, eu fiquei feliz. 12, ele falou. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão. Está aí o texto. Porque entendiam que contra ele se dizia essa parábola: deixando, foram-se. Amém? Amém. Está confirmadinho o texto aí? Que a tia pastora escreveu errado. E o irmão ali, ó, bendito do Senhor, chegou junto. João mostrou que o propósito para Jesus era a cruz e não uma coroa. Ele falou da morte de Jesus e não falou da sua coroa. Jesus não veio para ser o Messias de Israel, mas ele veio para ser o Salvador do mundo, conforme declara em Mateus: luz das nações, que dissipa as trevas, diz a canção. Luz das nações, luz para as nações. Aleluia! Se Jesus não tivesse ido para a cruz, meu irmão, nenhum gentio jamais teria recebido a salvação. O apóstolo Paulo é claro e específico. Não foram os judeus assassinos de Jesus Cristo, como Hitler cansou de afirmar. Por que eu sei disso? Porque ninguém matou Jesus, ele se entregou. Você lembra do que ele falou? Quando vieram prendê-lo, ele olhou para os soldados e ele falou: olha, o que é isso? Eu ensinava no templo todo dia. Vocês nunca fizeram isso? Você acha mesmo que se eu não quisesse me entregar, sabe o que ele fala? Eu rogaria ao Pai e ele enviaria agora mesmo 12 legiões de anjos. Achando mesmo que eu estou me entregando com medinho de soldadinho aqui, outro. Você está enganando, bebê. Eu estou me entregando porque eu quero. Porque para isso eu vim. Eu sou o Cordeiro. Aleluia. Era isso. Jesus sabia qual era a sua missão. Lembrei da tua palavra do domingo. Por que ele sabia que ele era o Cordeiro, meu irmão? Que isso não foi o plano B. Jesus, Deus acionou isso aqui porque não teve jeito. Deus disse: olha isso. Agora vamos acionar o B aqui. Jesus nunca foi plano B. Homem é homem, guarda isso. Deus é Deus. A gente que faz isso, o negócio de errado, esse emprego de errado, tem isso aqui. Eu tenho plano B, a gente faz isso. Deus não. Deus pode fazer qualquer coisa. Aleluia. Ele é soberano. Nada impede
A Bíblia diz que o querer efetuar é de Deus. Acabou. Por que Jesus sabia que ele era o cordeiro? Eu estava falando para tu que eu lembrei da sua mensagem. Que quando o barco, Jesus estava lá dormindo, lá na popa, e as ondas começou a açoitar o barco, os discípulos começaram a ficar apavorados e com medo. Nós vamos morrer. Por que Jesus não se desesperou? Porque ele sabia que ele não iria morrer afogado. Simples assim. Ele sabia que ele seria crucificado. Dentro dele. Fala. A natureza não tinha autoridade para matar Jesus. Olha isso. A natureza não tinha autoridade. Guarda isso, é ouro. Para matar Jesus. É ouro isso. Olha isso. Jesus olhou e falou, mas gente, que é isso? Eu não morreria afogado. Que medinho é esse aí, ó? Eu vou morrer crucificado. Eu sou o Cordeiro. Aleluia. A falsa teologia da substituição não é uma nova revelação, como muitos afirmam. Ela é uma antiga heresia. Vamos provar isso através dos escritos que eu gosto muito do apóstolo Paulo. Eu só abri em Efésios capítulo 2. Um textinho muito longo, mas a gente vai ter que ler. Vem comigo aí. Efésios 2, do 12, Efésios 2, do 2 ao 14. Do 12, hoje está bravo, mas eu estou aqui, pode deixar que eu vou acertar. Efésios 2, do 12 ao 20. Pronto. Eita, que hoje está bravo aqui o negócio. Está bem que a minha Bíblia é toda marcada, eu acho rapidinho. Fazer as coisas de noite é um problema. Mas está tudo certo, é só os númerozinhos que eu fiz umas confusãozinhas aí, mas eu já acertei aí. O apóstolo Paulo vai falar uma verdade, guarda isso, se você pudesse gravar esse texto aí no seu coração, entre os judeus e a igreja. Olha que revelação, que coisa espetacular ele vai falar sobre isso aqui. Ele vai falar assim, a partir do versículo 12. Naquele tempo, estáveis em Cristo, separados da comunidade de ponto. Olha isso. O propósito de Rica, de tantos outros, foi separar a comunidade de Israel dos outros povos. Aí o apóstolo Paulo vem e fala, olha, naquele tempo vocês estavam separados, estavam sem Cristo. Por que ele fala sem Cristo primeiro? Porque é Cristo que nos une. Amém. Aleluia! É isso a verdade que a teologia da substituição não quer que você entenda. É Cristo que nos une, nos faz um. Vamos lá, vai dizer assim, a gente vai ler o texto. Que naquele tempo, a partir do 12, eu estou lendo, estavam sem Cristo, separados, só que eu não quero ler escorregando, eu quero explicar, da comunidade de Israel, estranho aos, como é que está a tua Bíblia aí? Concertos. Olha só, concerto é eterno, concerto da promessa. O que é isso? Promessa eterna de Israel. A gente era estranho, e era mesmo, ninguém nem ouvia falar. A gente não falava sobre Israel, não era ensinado nas igrejas. Isso era uma coisa estranha, uma doutrina estranha. Pastores não ensinavam, ministros não ensinavam. Era um trabalho sujo que ninguém queria fazer. Aí o apóstolo diz, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos, olha que coisa linda, aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavas longe, chegaste pelo sangue de Cristo, chegaste para perto. Olha o 14, que coisa linda, porque Ele é a nossa paz. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? E de ambos os povos, que povos? Judeus e gentios.
ambos os povos, ele fez o quê? Fez dois? Um para cada lado? Não, ele fez um. E derrubando, olha que coisa louca, a parede da separação que estava no meio. Gente, se isso aqui não esclarecer a tua vida, a tua cabeça, nada mais nessa terra esclarece. Se a Bíblia, não o que eu falo, se não for luz, uma lanterna acesa aí dentro da tua cabeça, nada mais funciona. Vamos ver aí? Eu sei, só estou vendo se eu vou precisar ler tudo. Vamos ler aqui. 16. E pela cruz reconciliou a ambos com Deus em um corpo, matando com ela quem? Com a cruz. Matou o quê? As inimizades. Pronto. Vamos parar por aqui. Depois você pode ler até o 22, que vai fechar o texto aí. E é bem legal esse texto. Foi a arrogância e o orgulho, é porque eu estou correndo, estou de olho ali na hora para conseguir ministrar tudo. Foi a arrogância e o orgulho que começou a espalhar isso para as pessoas até hoje, que a igreja é o novo Israel. Outro ponto desse novelo brabo aí. E eu preciso ensinar isso. E não é a falsa teologia da substituição fez com que esse ódio ao longo dos anos florescesse e desse frutos, que é o que a gente vê até hoje. Que aconteceu no Holocausto como fonte principal. Porque é bom para o nosso ego afirmar para a gente mesmo que nós somos o único povo de Deus. É isso. A Rita não fazia isso? Nós somos a raça ariana pura, os outros não prestam. São marrons, são mistura de povos, não vale nada, blá, 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 blá. É assim. É assim que a gente promove holocaustos novamente. É assim. É quando você acha que você é o melhor e os outros não valem nada. Os outros não valem nada. Bom, aqueles que ensinam hoje ainda, porque ainda tem gente que ensina isso, não sei como, mas tem, né? Aqueles que ensinam hoje ainda que a igreja é o novo Israel, ao meu ver, só pode estar usando um método alegórico. Porque é impossível que alguém, acabamos de ler um negócio claro como a luz do dia, porque é impossível que alguém que examina as Escrituras, um leitor que examina as Escrituras, chegar a uma conclusão falsa dessa. Eu só consigo entender que alguém está usando um troço de alegoria. Eu só posso ir e falar, não é possível isso, como que alguém ensinou isso? Porque um leitor, alguém que se aprofunda nas Escrituras, é impossível o cara chegar a uma conclusão dessa. Onde está escrito que Deus se separou de Israel e a igreja assumiu o seu lugar? Essa pergunta é chave. Você pode anotar um dia se você for conversar. Eu sou contra você se meter em debate, blá, blá, blá. Mas se um dia você conversar por alguma razão na tua vida, não é proibido não. Só não seja bem educado e inteligente, de preferência. Pergunta só assim, onde é que está escrito que Deus se separou de Israel e a igreja assumiu o seu lugar? E manda provar. Ponto. E fica quieto esperando. Não vai achar isso aí. Vou tentar ser mais claro ainda, que vai facilitar. Se você guardar esses pontinhos aí, fechou, você pode conversar com qualquer teólogo que você quiser. Até de manhã. Não vai ter como sair desse lugar, vai ficar rodando em círculo aí. Vamos lá. As Escrituras, tudo que eu quero te falar, eu quero te provar nas Escrituras. Porque se não for assim, para mim não funciona. Nunca venha conversar comigo algo da palavra se você não tiver a palavra para provar a palavra. Porque ela por si mesmo se explica. Se você não eu acho, eu não quero achismo, eu quero palavra. Amém? Amém? Amém. O mundo não precisa do nosso achismo. Ele precisa do assíduo do Senhor. Palavra de Deus. Amém? Nossa regra de fé e prática bíblica é as Escrituras. Mas o livro do doutor fulano, então, legal, mas a Bíblia é Bíblia. É que a gente chegou a um ponto, parece que os livros, né, escritos, maravilhosos, eu não sou contra livro não, eu sou muito mega a favor. Eu adoro ler. Ultimamente eu tenho medo de pagar, mas eu adoro ler. Então, eu acho o seguinte, nenhum livro melhor que seja, ele pode competir com a Bíblia. Ele pode
formações paralelas, eu acho legal, porque contribui, ajuda, é muito legal. Falar nisso, eu não esqueci da sandália de Moisés, eu estou fazendo estudo sobre isso. Eu adoro, cara, eu adoro, assim, pesquisar. Isso, eu acho que é muito legal, isso me incomoda, isso me ajuda. Eu sou movida a desafio, entende? Então, assim, não tem algo novo que eu quero descobrir, eu fico assim, eu faço 1000 coisas, mas daquilo ali eu não esqueci, não. Eu falei, vou falar um dia sobre isso, porque eu acho que é legal, eu acho que isso é bom. Tem gente que me diz que se ofende, acha que ficou, e eu não fico não, eu fico bem feliz. Eu adoro pesquisar, eu acho que isso ajuda a gente a crescer, porque a gente não sabe nada, a gente está aprendendo junto. Amém? Amém. Então vamos lá. Onde é que está escrito, se você quiser um dia, meu Deus, para esse relógio aí, que Deus se separou de Israel e a igreja assumiu o seu lugar? É uma pergunta que você pode fazer aos críticos cristãos, não é nem aos críticos seculares, isso que é o problema, né? São os críticos cristãos da nossa época. Vou tentar ser mais claro, foi aí que eu tinha parado. E graças a Deus, porque mesmo desligada como eu sou, na minha vida particular, quem me conhece a fundo sabe, eu sou extremamente desligada, você não tem noção, sou muito desligada. Mas acontece uma coisa, só posso entender como sobrenatural, na Bíblia. Sabe? Quando estou ministrando a palavra aqui em qualquer lugar, eu posso estar conversando com você, eu parar, falar um negócio lá, sem ela me ver, e o Espírito Santo sempre me faz voltar exatamente no ponto onde eu estava. Eu não sei por que ele faz isso. Ele é incrível, eu dependo dele, eu preciso dele, eu não sou nada sem ele. E é isso que eu estava te dizendo. Eu falei, vou tentar, foi isso que eu fechei, ser mais claro. As Escrituras indicam, guarda isso. Agora vamos a um ponto mais forte, que há 2 Israel, nem estou botando no plural, porque não existe, para você entender. Nas Escrituras. Se você entender esse ponto, você vai entender a administração toda. A igreja não substituiu Israel. Pelo contrário, há 2 Israel nas Escrituras. Que 2 Israel são esses? Vou explicar bem pausadamente. Um é o Israel nacional. É isso aqui. É o Israel que a gente chama de físico. Lugar, pessoas, os judeus. Repita comigo. Bem forte para me ajudar. Diga é o Israel físico, que a gente vai chamar também de Israel nacional, porque estamos falando de uma nação. Eu estou explicando bem pausadamente. Tá? Um é o Israel nacional, se está anotando, mete uma barra assim, físico. O outro é o Israel espiritual, que é a igreja. Então a igreja, ela não substituiu Israel. Há 2 Israel na Bíblia. E a gente com isso derruba a falsa teologia da substituição. O que a falsa da teologia da substituição promove? O que ela diz? Que a igreja substituiu Israel. E isso é falso. Então vamos lá. Vou explicar bem devagarinho. A falsa teologia da substituição ensina que o povo judeu deixou de ser um povo de Deus. E que agora, só a igreja, olha que arrogância, é o Israel espiritual. Isso é uma heresia. Porque os concertos de Deus, como é que você vai afirmar isso, explicar isso, se o concerto que Deus faz é eterno? Como é que um troço que é eterno vai deixar de existir? Não é igual a bola de sabão. Pum, estourou, fez pum. Para você ensinar isso, eu fico pensando, que alegoria é essa que eles devem usar para explicar uma coisa? O que a gente faz com os concertos? Com as promessas de Deus, porque elas são eternas. Sumiu, já joga no lixo. Mas não é assim. Eu fico louca com isso. Como explicar isso? Então a gente entende que há 2 Israel. Um é o Israel nacional, que é o físico. A gente vai explicar já melhor ainda sobre isso. O outro é o Israel espiritual, estou indo bem devagar, que é a igreja. A igreja, que é o Israel espiritual, tem que andar lado a lado com o Israel físico. É isso. Por isso que o Salmo 122 diz: orai pela paz de Jerusalém. Quem vai orar? A igreja. Então esperarão aqueles que te amam.
Por que prosperarão? Porque as promessas de Israel vêm sobre a sua vida. E o Senhor disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Todas as promessas de prosperidade que haviam sobre eles vêm sobre a igreja. Mas vêm sobre aqueles que amam, não sobre aqueles que toleram Israel. Há uma diferença entre você amar alguém e você tolerar alguém. Você pode tolerar o seu chefe que você não gosta, porque você não pode perder o emprego. Você dá bom dia, boa tarde, boa noite para ele, mas você não gosta dele. Você tolera ele. Existem pessoas que não gostam de mim. A gente tolera. Tem todo jeito. Mas existem pessoas que gostam de mim. O Senhor disse: orai pela paz de Israel. Prosperarão aqueles que te amam. Porque a intenção de Deus é que o Israel espiritual andasse junto com o Israel físico. E a gente vai explicar isso mais fundo já já. Eu assim, acho que eu esmiucei isso o máximo do máximo que eu consegui extrair disso tudo aí, para ensinar de maneira mais clara que eu consegui. Aquilo que as minhas palavras não conseguiram, o Espírito Santo, sem dúvida, a fará. A falsa teologia da substituição, estou reforçando aí, ensina que o povo judeu deixou de existir, deixou de ser o povo de Deus, corrijo, e agora só a igreja é o Israel espiritual. Isso, além de ser uma heresia, está enraizado no antissemitismo que teve início no século I. Não começou em 1933 com Hitler enfileirando as suas fileiras para o Holocausto. Começou lá atrás. Quando os primeiros gentios salvos começaram a se sentir superiores. Quando alguém começa a se sentir superior, é um grande problema. Sabe? Fala sobre isso, quando a gente começaram a gloriar e ele responde. Isso pode ser feito graças a esse afastamento temporário, veio a salvação. Sim, para a gente, porque se Jesus não tivesse ido para a cruz, nenhum gente teria essa salva. Vamos ver isso aqui. Olha aí, o apóstolo Paulo dando um sacode aí. Fala aí, Valdir. Mexe no apóstolo Paulo. Romanos 9, 10 e 11. Aí. Coisa boa, a gente tem os mestres da igreja, ó. Abre aí para mim, leia para mim, Valdir. Rapidinho. Um lembra, o outro fala: o texto é esse aqui. Eita, gente, poderoso na terra. Aleluia. Escreve bereando. Confere tudo na palavra. Manda aí, Valdir, bem alto, bom som. Qual versículo específico ele é? Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. 12. Foi dito a ela: o maior servirá o menor. Acho que esse é o da predestinação. Não, assim, depois que é porque eu estou vendo aqui pelo texto, pelo título, vem assim, ó. A rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus, ou seja, ele vem explicando todo o Tá. propósito. Acho que foi melhor. Então vamos dar sequência aí, depois a gente pode dar uma reforçada nesse texto aí. Do 14. É porque ele é bem amplo. Aqui vai falar. Essa é uma boa alternativa para você responder a um crítico cristão que vier te dizer outra vez essa heresia que a igreja substituiu Israel. Tem alguém entendendo até aqui? Diga amém. Eu acho que é o 18 aqui, peraí. Então lê aí. Não te glories contra os ramos. Ei, Falando pro gentil, não se que glorie. nós somos enxertados na primeira, né? Se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Eita! Olha isso aí, meu irmão. Nós somos ramos enxertados na oliveira verde que é Israel. Jesus, diga aleluia! Aleluia. Repita comigo assim: há dois. Não. Há dois. Tá texto isso, né? Israel nas Escrituras. Está meio fora do plural, mas não tem como colocar não. Um é o Israel físico, eu estou reforçando. Atenção aí. Um é o Israel físico. O que é isso?
com um povo físico, uma Jerusalém física, estou falando terra, nação, bandeira, os judeus em si, com fronteiras físicas que foram claramente demarcadas e definidas por Deus lá nas Escrituras, na promessa para Abraão. Desde esse mar do Líbano, desde esse mar até o mar do Líbano, dessa ponta a essa ponta eu te darei fronteiras demarcadas. É por isso que Jerusalém é a eterna capital de Israel e indivisível. Nunca permita, pode ser o teu melhor amigo, nunca permita que alguém fale junto de você. Porque aquilo que você fala em secreto, Deus ouve. Bom seria que se partisse Jerusalém no meio e desse uma banda para cada um. Nunca permita isso. Porque ela é a eterna capital de Israel e indivisível. Acabou, meu irmão. Mas ele não vai gostar. Problema dele. Você segue com a palavra. Elas foram dadas e demarcadas por Deus nas Escrituras. Também, como eu falei, que existe assim como existe um Israel físico, fronteira física, limite físico, uma nação, uma Jerusalém física, também existe um Israel espiritual, que é a igreja, com um povo espiritual, comprado e remido pelo seu sangue, uma nova Jerusalém espiritual, diga aleluia. Então, assim como existe um Israel físico, também existe um Israel espiritual. Assim como existe um Israel físico, fronteiras físicas, lugar, limite, povo de Deus, existe um Israel espiritual, que é a igreja. Você precisa entender isso para você poder entender o texto de Isaías que eu vou estar explicando agora. Abra, por favor, Isaías capítulo 40, versículo 1. E deixa aberto aí. Porque se você não entender que é a voz de Israel, você nunca vai entender esse texto. Nunca na sua vida. Em relação sobre a Jerusalém, que só falou, não vale nem a pena iniciar esse tipo de conversa, porque a maioria das pessoas que defendem a divisão da capital, erradamente, elas já começam a conversa falando que a Bíblia é irrelevante. Eu não converso com uma pessoa que diz para mim que a Bíblia é irrelevante. Para mim acabou a conversa antes. Já começa mal. Entendeu? Uma pessoa que começa a conversar comigo dizendo para mim que a Bíblia é irrelevante, ou seja, a minha opinião ela prevalece sobre a Bíblia, eu falo, amigo, comigo eu não tenho conversa. Eu não consigo conversar, eu não tenho o que conversar. Porque ela para mim é o meu manual de regras de fé e prática. Eu vivo a palavra. Então a pessoa que não acredita na palavra, para mim, não tem o que falar nada. Eu posso falar de outras coisas. Não disso daí. Isso daí não tem como falar. Então precisa entender que existe dois Israel. Então a igreja, ela não substitui, estou explicando 1 milhão de vezes isso. Israel. Existe dois Israel. Um físico, que não desapareceu, como os críticos seculares afirmam, e um espiritual. Então vamos lá. Entendeu isso? Fechou. Então a gente vai conseguir explicar, mandei abrir, não pedi para abrir, eu nem abri, né? Isaías 40, versículo 1 é fundamental sobre isso. Ele vai dizer assim, esse é o texto do livramento prometido ao povo de Israel. Ele vai falar assim: consolai, eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas na minha ela está em letras maiúsculas. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Diga aleluia. Vamos lá. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Eu posso começar fazendo uma pergunta a um crítico cristão, que você pode fazer a mesma pergunta para ele, se você quiser aprender. Quem deve consolar nesse versículo? Se o texto me mostra que está no plural, consolar o meu povo, não existe povo de uma pessoa só. Amém? Aí seria um indivíduo. Então, por isso que eu estou explicando bem pausadamente. Povo é composto de um grupo de pessoas. É o que eu consigo compreender. Amém? Um povo, um grupo de pessoas, um aglomerado de pessoas, uma nação, se quiser. Uma pessoa, só
Israel. E está mandando quem consolar Israel? Quem é que Deus está dando essa ordem para consolar? Ele está falando para o Israel espiritual, para a igreja. Esse é o papel fundamental da igreja na terra, consolar Israel. Como é que a gente faz isso? Abençoando Israel, defendendo Israel. Como eu dei exemplos aí. Fulano diz que deve partir Jerusalém no meio, dá uma banda para cada lado. É o que Hitler sempre quis. É verdade. Muitos não querem isso. Eles querem a posse. É o que os romanos queriam. O domínio de Jerusalém. Jerusalém é posse dada por Deus aos judeus. É a terra capital de Israel, indivisível. Guarda essa frase, anota, escreve, para você não esquecer. Porque quando você defende Israel para um amigo teu lá no teu trabalho, ninguém está vendo, Deus está vendo. E há uma promessa: abençoarei os que te abençoarem. Você está abençoando Israel sem perceber, Deus vai estar te abençoando em coisas que você nem imaginaria. Porque existe uma promessa, e a promessa de Deus é conserto, é eterna, é imutável. Mas da mesma maneira, essa moeda tem um outro lado. Quando você amaldiçoa Israel, você se coloca sob maldição. Eu li o texto, acho que está em Amós, a semana retrasada, que fala que todas as pessoas que se amaldiçoarem Israel, que intentarem dividir Israel, elas se colocam sob o juízo imediato de Deus. Acabou. Aí é contigo. É por isso que eu só trago, só sendo a luz, a decisão é sua. A gente precisa entender a dor de Israel no físico e no espiritual. O texto de Isaías 40, versículo 1, o Senhor vai estar dando uma ordem, está em letras maiúsculas, acho que na tua Bíblia também está. Consolai, vai reforçar isso, o meu povo. Então a gente já está entendendo que ele está falando de um povo, e esse meu povo é o povo de Israel. Então vamos numa questão de lógica. Existe um grupo nesse texto, olha para cá para tu não esquecer, que será consolado, está sendo consolado, meu povo. Esse grupo aqui, a igreja está dividida em duas bandas. Esse grupo está sendo consolado, e existe um outro grupo que será o consolador. Olha que coisa linda e perfeita. Dois Israel, físico e espiritual. O Senhor fala ao Israel espiritual, que é a igreja, Isaías 40, versículo 1, consolai o meu povo. Diz o vosso Deus. O que ele está dizendo? Eu sou Deus dos dois. Aleluia! Eu sou Deus dos dois, Israel, do físico e do espiritual. Consolai, esse é o papel da igreja. Mas muitas igrejas durante anos amaldiçoaram Israel. Mas o texto é imutável. A Bíblia diz: consolai, o Senhor fala de novo. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Aleluia. Então a gente percebe. Mas por falta de conhecimento, muitas vezes você comete erros que gerarão consequências eternas. Para sempre. A igreja evangélica é os princípios e costumes da igreja romana. Esse é o problema. Enquanto a gente não sair de Roma e for para Jerusalém, a igreja evangélica vai ter os costumes de Roma. Nesse texto, há dois grupos de pessoas. Isso tem que entender fundamentalmente explicadinho em Isaías 40, versículo 1. Um grupo está sendo consolado, o outro grupo é o do consolador. Um grupo será consolado e o outro é o que vai consolar. Não há a mesma pessoa. Se Israel, a igreja substituiu Israel, como existe, afirma os teólogos da falsa teologia da substituição. Se a igreja hoje substituiu, Deus está mandando quem consolar quem? Só existiria um povo, que seria a igreja. Quem vai consolar quem? É o ímpio que vai consolar a igreja? Não tem cabimento isso. No mínimo, seria incoerente. Então a gente percebe que existe um grupo que é do consolador. E isso, quando a gente fala consolador, vai lembrar de quem? Do Espírito Santo, que está na igreja. Aleluia. É por isso que é por causa do Espírito Santo que nós podemos ser esse grupo que consola. Aleluia. O grupo consolador representa a igreja. Nós somos o que recebemos a ordem para consolar. Olha que lindo isso. Dois de Israel. O Senhor olha esse povo que foi massacrado, destruído, diminuído, execrado, humilhado. Tudo que você quiser pensar
durante milênios, 2 milênios, perseguidos, abandonados. É o povo mais desconfiado da terra. Porque quando você fala em cristão, a gente pensa na gente. Mas quando fala em cristão, ele pensa em Hitler. Porque foi criado dentro de uma igreja que se dizia cristão. Inclusive, Hitler usou uma frase, todo mundo conhece. Ele fala, eu sou hoje um cristão como sempre fui um cristão católico. Eu sou hoje como sempre fui ontem. Então imagina o judeu ouvindo isso, ele fala, gente, os cristãos nos odeiam. Então eles passam isso de geração em geração. Quando você vem e fala, a gente ama Israel, eles desconfiam, ele fala, mentira. Isso é uma farsa para se aproximar. Então é muito difícil você conquistar. Como é que você faz isso? Abençoando, olhando. Só o amor quebra cadeias. Aleluia. Amém? Amém. Quando você apanha muito de uma pessoa durante anos e anos e anos e anos e anos, você fica desconfiado. Você fala, que é isso? Que nada, que me ama assim do nada? Eu, hein? Cristão? Como assim? Quando o cristão vê a cruz, você pensa na redenção. Quando um judeu vê a cruz, ele lembra dos cruzados, que entravam nas suas casas, estuprando as suas mulheres, levando uma bandeira, uma cruz na frente, se dizendo cavaleiros da cruz. Cruzada de Goodfried, que invadiu, chegou a Jerusalém, massacrando e matando, deixando um rastro de sangue por toda a Europa. Aí quando ele olha, eu falei, então a gente tem que começar a entender algumas coisas. Mas para Deus, meu irmão, existe um Israel nacional, um Israel espiritual, e sempre existirá, porque é conserto, é aliança, é eterno. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Estamos em Isaías 40, versículo 1. Existe um grupo que será consolado, está sendo consolado, porque já há um grupo de cristãos em defesa de Israel, do qual nós fazemos parte. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Que abençoa Israel, defende Israel, e existe um povo que está sendo consolado nesse versículo, é o Israel físico. Amém? Amém. O grupo do Consolador é a igreja, e nós recebemos a ordem de Deus, do Pai, dizendo, consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus. É um grupo que consola, e existe um grupo que é consolado. Sabe o que é mais lindo em tudo isso? É que esses dois grupos se fundirão exatamente quando o Messias vier, ficar os seus pés no Monte das Oliveiras de Jerusalém. Diga aleluia! O Israel físico, ele só existirá até a vinda do Messias, porque ele se fundirá e será um. Diga glória a Deus. A lógica comum dirá, isso aí também é muito legal. A lógica comum dirá que você não pode ser quem está sendo consolado e ao mesmo tempo consolador. Ou tu é consolado ou tu é o consolador. Ou você está sendo ensinado ou você é o que ensina. Ou você está cozinhando ou você é alguém que está almoçando. A lógica normal, meu irmão, se não entender Isaías 40, versículo 1, eu não sei como mais explicar isso. A lógica vai dizer que não dá para você ser alguém que consola e consolador ao mesmo tempo. Então isso me prova que existe dois Israel. Amém? Um que vai ser consolado e o outro que vai consolar. A ordem que ele está dando, consola e consolar o meu povo, ele está dando a ordem, não é porque ele está sendo consolado, ele está dando a ordem para a igreja. Consolar e consolar o meu povo, diz o vosso Deus. Deixa eu ver. Antes que você pergunte, eu vou responder. Agora para ser bravo, correr aqui, porque eu queria ler, mas eu nem vou ler. Mas vou dar os textos para quem quiser anotar. Todo Israel será salvo? Sim, todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. Todo Israel olhará para o Messias e o aceitará? Sim, Zacarias 12, 10. Vamos ler Zacarias? Não vai dar tempo muito não, mas a gente faz um milagre. Também a gente lê um textinho aí para ajudar. Zacarias, deixa eu ver aqui. A pergunta que eu fiz foi qual mesmo? Todo Israel olhará para o Messias e o aceitará? Sim. Então vamos ler a resposta a Isaías 12, 10. Diz assim: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e súplicas,
e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como quem chora amargamente pelo primogênito. Diga glória a Deus. Então todo Israel olhará para ele. Todo Israel será perdoado de seus pecados? Sim. Romanos 11, 27. Vamos ler? É tão bom a gente conferir, né? Deixa eu ver aqui. Só falta eu ter botado errado. 11, 27. A pergunta é: todo Israel será perdoado de seus pecados? Romanos 11, 27 diz assim: e este será o meu Não, diga bem forte para ajudar a tia pastora. E esse será o meu conserto é aliança, aliança eterna. E esse será o meu conserto com eles quem? Israel, quando eu tirar os seus pecados. Diga aleluia. Glória a Deus. Não deixe que a arrogância tome conta da sua vida. Não deixe que os falsos teólogos da substituição, com a sua arrogância maligna, preencha o seu coração dizendo que só existe um povo, que Israel foi anulado, ignorado. Isso não existe. Eu tenho que correr aqui. A falsa teologia da substituição ignora um fato fundamental. Você precisa entender isso. Pastor, está falando dessa administração toda. É porque tudo para mim é importante. Então eu tenho que focar nisso aí. Só para fechar e acabar, a gente encerrar essa administração bonito. A falsa teologia da substituição esquece um fator altamente relevante e fundamental. Que é, quando Deus substitui alguma coisa, se a igreja substitui Israel, você nem acredita mais nisso, que já tem tanta informação hoje aí, né, na Bíblia, é impossível você ainda estar cego por essa liberdade. Mas vamos fechar com isso aí. Os falsos teólogos da teologia da substituição, eles esquecem um fator fundamental. Que quando Deus substitui alguma coisa, nunca mais se ouve falar dela. Está duplamente morta, arrancada pelas raízes, lançada sobre o muro para ser queimado e esquecida para sempre. Foi assim que ele fez com Sodoma e Gomorra. Nunca mais alguém ousou reinventá-la, reinaugurá-la. Vamos fazer um shopping em Sodoma! Epa! Que nem Dubai! Vamos fazer aqui um negócio maneiro em Gomorra! Nunca mais já ouviu falar dela. Quando Deus substitui alguma coisa, essa coisa é arrancada. Porque aquilo que Deus faz na tua vida é profundo, perfeito para sempre. Aleluia. Ela é arrancada pelas raízes, esquecida para sempre, lançada ao mundo para ser queimado. Elas jamais foram descobertas, reinauguradas outra vez. Mas em 15 de maio, 14 para 15, na verdade pouco menos, são 15, de 1948, quando o Israel nacional renasceu, posso ouvir um aleluia? Aleluia! Depois de quase 2 milênios de sofrimento e peregrinação, dos 4 cantos da terra, a semente de Abraão voltou à terra dos seus pais. Aleluia! Eles retornaram dos seus sepulcros gentios para entender e nos explicar Ezequiel 37. Eu levantarei um grande exército em extremo. Aleluia! Eles voltaram dos 4 cantos da terra, meu irmão. Sabia que eles voltaram, pastor? Falando 60 línguas diferentes. Ao longo dos milênios, tinha povo judeu em tudo que era canto. Falando assim, falando alemão, falando isso aqui. Mas o mais importante é que quando eles chegam e nasce Israel, eles falam uma língua só, o hebraico. Diga aleluia.
Eles tinham sido espalhados por todas as nações. Nem estou contando a diáspora. Já ensinei aqui uma vez. Imagine isso. Eles vieram dos 4 cantos da terra. Eles se levantaram conforme a profecia de Isaías 66:8 de Israel. E Israel se tornou uma superpotência, como se vê até hoje, em muito poucas décadas. É isso, 70 e poucos anos. Isso é que é um absurdo. Eles voltaram para fazer cumprir Isaías 66:8. É por isso que a igreja não substituiu Israel, porque ele renasceu. Deus não arrancou, não jogou fora, não lançou as raízes, não jogou no muro para ser esquecido para sempre. Ao contrário, a profecia de Isaías 66:8 vai dizer: poderia nascer, você ver nascer, quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes a essa, poderia nascer uma nação num só dia, poderia nascer uma nação de uma só vez. Mas no 15 de maio de 1948, Israel renasceu, porque é promessa, porque é conserto, porque aquilo que Deus fala é para sempre. A palavra de Deus dura para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Ninguém nunca conseguirá explicar isso. Como hoje Israel, em poucas décadas, é uma superpotência. É o exército mais temido do mundo. Mas eles estavam espalhados, não tinha nem exército. Como eles abençoam todas as nações da terra? A gente já explicou na aula passada, né? Com os eventos e tantas coisas, inclusive o telefone celular que abençoa as nações da terra. Israel não está desaparecendo, ao contrário. Está cada dia se edificando, crescendo, reinventando, se desenvolvendo. Tem uma outra profecia que diz: o deserto e os lugares secos florescerão como a rosa. Quando eu estive lá, eu vi algo surpreendente. Israel é terra desértica, mas eu vi milhares de pés de tamareira como eu nunca vi, na minha altura, lotados de fruto. Eu via flores para tudo que era lado no deserto. Aí quando a gente atravessou para o Egito, a gente só via lixo. A gente não via nada. Era aquele, viu? Saara. Enorme. Vazio. Mas a outra terra do outro lado também é deserto. Mas existe uma promessa. A mão do Altíssimo sobre eles. Fala. Eu tenho desconhecimento, uma vez que eu até uma série de reportagens na Record. Israel é um dos maiores exportadores de flores. Israel, eu esqueci, é um dos maiores exportadores de flores para o mundo. Mas flor da onde? Do deserto. Mas flor não nasce no deserto. A nossa morreu ali fora, mas eu vou dar um jeito naquilo ali antes de tabernáculo. Ah, que desgosto. Vai que eu vou trazer outra planta, comprar outra e botar lá. Tadinho, né? Ela já foi pro breve. Só diga para os irmãos aqui que são misericordiosos. Vamos lá. Deve ter feito, não? Como é que a palavra de Deus diz que o deserto florescerá como a rosa? E o que a gente vai ver lá é exatamente como os profetas prometeram. Isso não é incrível? Você vê uma terra, um deserto florescendo. Se Deus tivesse realmente abandonado Israel, se afastado, se separado de Israel, como alguns ousam dizer, se eles fossem somente uma relíquia abandonada de uma história do passado, Ele nunca teria permitido que uma nação como essa renascesse milagrosamente. Fecha. Pode falar isso para qualquer teólogo da falsa teologia. Se Deus tivesse acabado, arruinado, aniquilado, arrancado, jogado no muro, lançado para ser queimado, destruído, desfeito, Ele nunca permitiria que uma nação renascesse, porque não teria nem condições para isso. Milagrosamente. Repita comigo pausadamente para não esquecer. Diga comigo: milagrosamente. Milagrosamente. O seu
nascimento foi a prova viva e profética que Israel não foi e jamais será substituída. Nasceram num dia só e durará até a vinda do Messias. Diga aleluia, você pode se colocar de pé, diga glória a Deus. Nós vamos fechar esse seminário abençoando Israel. O Senhor é tão bom para mim, que Ele ainda me deu uns minutinhos extra para a gente fechar no horário, que eu achei que não ia dar tempo, para a gente estar fazendo um ato profético abençoando Israel. Eu quero te convidar a estender suas mãos na direção da nossa bandeira de Israel, e você vai liberar a bênção sobre Israel. Amém? Coloca o louvor aí para mim, Isabelle, por favor. Nesse momento eu gostaria que, depois que você ouviu isso, todas essas semanas, tudo aquilo que foi ministrado, obrigado, irmão. Tudo aquilo que foi ensinado aqui, esse chegou o momento. Chegou a nossa vez, a nossa hora, de você fazer valer aquilo tudo que você aprendeu. Aumenta, por favor. Feche seus olhos e abençoe Jerusalém. Pai, seja a ti. Alaraba sobre manjo. E falaraba sobre aiô. Nós abençoamos Israel. Nós abençoamos, meu irmão. Nós abençoamos Jerusalém. Excluir do seu interior rios de água viva nesse momento. Nós abençoamos Jerusalém. Nós abençoamos que haja paz em ti. Que haja
frase seja fruto, né? De hoje. Diga, o meu amor por Israel é incondicional. Mas Israel se defendeu. Ele tem o direito de se defender. O meu amor por Israel é incondicional. Só condições. Por isso que a gente precisa de Jesus. Só a palavra. Não tem demais aí. Tem a palavra. Receba essa palavra em nome de Jesus. Dê mais um aplauso ao Senhor. Separe a sua melhor oferta. Quero te convidar a trazer seu dízimo, suas ofertas nessa manhã. Quando você entende que você, se essa palavra tem abençoado a sua vida, se você tem aprendido, crescido nesse lugar, se esse lugar é um terreno fértil aí para a sua vida, separe a sua melhor oferta, a sua semente de prosperidade, traga aqui no altar. Amém? Amém, amém, amém. Eu vou chamar a Eliette para estar orando pelo ofertório nessa manhã. Que o Espírito Santo possa fazer valer a pena as aulas que você participou comigo aí, a você que não desistiu, a você que não me abandonou aí no meio do caminho, para você que esteve comigo aí até a última aula, que Deus abençoe poderosamente sua vida, traga a sua semente. Nós estamos aqui por você e para você, nós estamos aqui primeiramente pelo Senhor, por causa dele. Deus abençoe a sua vida. Estenda as suas mãos, você já trouxe a sua oferta, em direção ao Jesus lá, a Eliette vai estar orando com a gente. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai. Senhor, quero te agradecer por essa manhã, primeiramente. Senhor, por essa palavra, Senhor, que está queimando em nossos corações, Pai. Senhor, quando nós saímos daqui, essa palavra continua a queimar, Pai. Senhor, demos a importância dessa manhã, Senhor. Pena que muitos não têm essa importância, Pai. Mas como é bom, Senhor, estar aprendendo de Ti, Senhor. Eu te agradeço por isso, Senhor. Pai, eu quero te pedir nessa manhã, Pai, pelos ofertantes, pelos dizimistas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa semente, Pai, que está sendo plantada aqui nesse lugar. Pai, sabemos que dependemos somente de Ti, Pai. É o Senhor que tem mantido esse lugar de pé. É o Senhor que tem mantido essa porta aberta, Pai. Sabemos que não queremos multidão aqui, Senhor, mas nós queremos qualidade, Senhor. E essas pessoas que estão aqui, Senhor, estão honrando, Senhor, esse lugar. São pessoas que têm entendimento, Pai, que precisamos de Ti. Então, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Senhor, abençoa as mãos de cada um, abençoa o trabalho, Senhor. Aqueles que trabalham por conta própria, que o Senhor venha enviar clientes, que o Senhor venha abrir as portas, Senhor. Aqueles que têm um trabalho de carteira assinada, que o Senhor venha abençoar no lugar. Que quando essa pessoa colocar a planta dos seus pés e trabalho, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha estar com eles, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar a vida de cada um. Pai, juntos nessa manhã nós declaramos, meu Pai, as tuas bênçãos na vida de cada ofertante e de cada dizimista, meu Pai. Mantém esse lugar aberto de pé em nome de Jesus. Graças a Deus, antes de finalizar, eu vou fazer uma oração final, porque a diaconisa Rosana disse que a aluna está com muita febre e que estaria levando ela para o hospital. Então nós vamos finalizar orando. Por isso que eu fico acompanhando ali o celular. E lembrando que hoje à noite nós temos a Santa Ceia do Senhor. Tá bom, queridos? Não fizemos domingo passado, por motivo do lanche, etc. Mas nós temos a Santa Ceia do Senhor hoje à noite. Tá bom, queridos? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado em primeiro lugar, como já foi dito pela tua filha. Te agradecemos pela ministração da tua palavra, porque precisamos ter conhecimento da tua palavra. E a própria Bíblia fala que aquilo que está oculto há de ser revelado. E nós pedimos a Deus que só venha revelar a tua palavra nesse lugar, nesse ministério, através dos teus filhos, para que outros lugares possam também ser abençoados pela revelação da tua palavra. Senhor, nós entramos agora mais uma vez em providência na oração
coluna. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha tocar agora, porque nós lembramos do episódio da sogra de Pedro, que estava com uma febre mortal. E a Bíblia fala que Jesus entrou lá, tocou nela e ela foi curada. Em nome de Jesus agora, toca nessa febre agora, com teu poder, antes de chegar naquele hospital dos médicos, que é o Senhor médico dos médicos. Nós pedimos agora, Pai, toca, e eu sinto agora que essa febre já cessou no nome de Jesus. Leva-nos guardado por ti, livra-nos de todo mal. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas eternamente. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe, graças a Deus, e bom almoço e bom frango assado.